Boa noite, bem-vindos a mais um Pode Evoluir, podcast que transforma. Eu sou a Egidio Justiniana, estou aqui com a pretensão de te ajudar, de te conduzir no seu processo de evolução. Tá? Hoje vocês perceberam que a gente não tem convidados, né? Então, para hoje, tá, a gente está começando uma nova fase aqui no Pode Evoluir. Por quê? Porque várias pessoas me pediram para poder falar a respeito das terapias. Só que eu me comprometi a fazer isso de manhã, fazendo uma live no Instagram, na parte da manhã, mas infelizmente eu não consegui, tá? Por questão de agenda, enfim, não consegui. E aí eu resolvi fazer o seguinte, de 15 em 15 dias, tá? Eu vou entrar sozinha, não sozinha, mas com vocês, né? Falando a respeito de um tema, tá? E aí eu falo um pouquinho a respeito desse tema e vocês trazem as perguntas, as dúvidas de vocês a respeito desse tema. Hoje a gente vai falar de um modo geral a respeito de autotransformação, então eu já peço para vocês para poder deixar o like, tá? Para poder enviar perguntas, porque a gente vai falar sobre esse processo de autotransformação. O que vocês querem saber? Como que as terapias integrativas elas podem nos ajudar nesse nosso processo de autotransformação. E seria isso, tá? Inicialmente é isso. Então, quem está no Instagram, se quiser vir para o YouTube, por favor, venha para o YouTube, porque o som fica melhor. Mas se não quiser, pode permanecer aí, tá bom? E vamos lá, gente, começando autotransformação, trilhando o caminho com as terapias integrativas, tá? Vocês estão vendo, eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder, para a gente poder conversar. Então, como é que nós podemos trabalhar a nossa autotransformação a partir das terapias integrativas? Muita gente conhece como terapia a acupuntura, as massagens, né? E aí se pergunta, mas como que isso vai me ajudar na minha autotransformação? As terapias integrativas, elas vão muito além do reiki, da massagem, da acupuntura, que são as coisas que as pessoas mais conhecem, tá? Então, da prática, a gente já trouxe aqui falando um pouquinho da prática de yoga e, enfim, várias outras terapias, tá? Então, nós temos terapias que vão nos ajudar no nosso processo de reabilitação do corpo, vai nos ajudar a manter a nossa saúde física, tá? E o objetivo de outras terapias é nos ajudar no nosso autoconhecimento, tá? Então, a gente vai ter aí renascimento, a gente tem biodança, nós temos o reiki, nós temos a constelação familiar, tá? Temos várias terapias que vão poder nos ajudar nesse processo. Só que muita gente, vou pegar aqui a constelação, muita gente conhece já a constelação e acha que vai vir fazer uma constelação e uau, sabe, toda a sua vida vai mudar como um passe de mágica. Gente, as terapias não são mágicas, tá? Todo o processo de autotransformação, ele exige autoconhecimento, ele exige uma disciplina, exige uma mudança, né? Não é aquela coisa de que eu vou vir aqui, já vi pessoas que fizeram constelação e quando fizeram, adoraram, porque pessoas que nem conheciam, trouxeram exatamente aquilo que se passava ali no seu contexto familiar ou no contexto de trabalho e tudo mais, e foram faladas as ordens da ajuda, e a pessoa se emocionou, a pessoa até chorou, e um tempo depois ela volta, ou então ela comenta com outras pessoas que a constelação não resolve nada, né? A constelação não serve. Mas sim, gente, a constelação serve sim. Só que é preciso que nós façamos o nosso movimento. A constelação faz um movimento no campo, mas é preciso que eu esteja receptiva para fazer o meu movimento. E de como assim? Olha só. Uma vez a gente constelou um colega lá de São Paulo. Esse colega foi até num curso, né, a gente fez a constelação dele e ele já tinha alguns anos que ele e o pai não se falavam. E terminada ali a constelação, nossa, ele queria muito falar com o pai dele. Eles morando ali em São Paulo, duas cidades vizinhas, né?
e ele chegou a pensar em sair e ir à casa do pai, mas ele falou assim, se eu for até a casa do meu pai não vai falar comigo. E vou aguardar uma oportunidade para que a gente possa conversar. Voltou para casa, que ele já tinha pegado a chave do carro para poder sair, voltou para dentro de casa, no que ele guardou a chave e sentou, o telefone dele tocou, o celular tocou e ele atendeu, era a mãe. A mãe pedindo, chorando, falando, meu filho, eu sei que há muito tempo você e o seu pai não conversam, mas seu pai passou mal aqui, o hospital está muito cheio, a ambulância está com ele, já saiu daqui, está levando ele pro hospital aí da sua cidade, não teve como eu ir porque estava levando outros pacientes também, não tive como ir, por favor, vai ficar com seu pai lá no hospital. Ele, mais do que depressa, entrou no carro e se mudou para o hospital. Por quê? Porque foi a oportunidade que apareceu para ele. Ele nem pensou se o pai dele iria ou não falar com ele. Ele tem um amigo que é médico, esse amigo estava de plantão, então quando o pai dele chegou lá no hospital, ele já recebeu o pai na porta com a equipe médica, com o médico, né? Esse amigo estava saindo de plantão, mas o amigo ficou, acompanhou os exames desse pai. E, enfim, aquele primeiro atendimento ali, o pai teve um princípio de infarto. Foi algo leve, mas que inspirava cuidado. Ele ficou alguns dias internados e depois, né, passado o susto inicial, ele ainda estava internado, ele foi agradecer ao filho, né, que ele tinha ficado muito emocionado, que o filho tinha passado por cima da briga, passado por cima daquele mal-estar que existia entre eles e foi para lá para poder socorrê-lo e prestou para ele o melhor atendimento possível. E a partir dali os dois fizeram as pazes e voltaram a conversar. Percebe, gente, que assim, se fosse numa outra situação, ele mesmo reconheceu que se ele tivesse ido até a casa do pai, o pai não ia querer falar com ele. Mas o universo trouxe uma oportunidade para quê? Para que ele pudesse ali mostrar o amor que ele sentia por esse pai, o cuidado dele com esse pai. E, enfim, agora há pessoas que ficam aqui, não. Se ele não falar comigo primeiro, eu não vou falar. Eu vou esperar. Então, qual é a atitude? O universo foi lá e se movimentou, fez alguma coisa. Ele poderia ter ficado em casa e falar, não vou pra lá não, ele não vai falar comigo, ele não vai fazer nada. E aí realmente eles não iriam se falar. Porque da mesma forma que o pai ficou grato de chegar lá, no momento que ele estava fragilizado, e esse filho acolher, né, ele iria se sentir abandonado, né, e revoltado, porque esse filho morando lá na cidade poderia ter ido para lá e acolher, e o filho escolheu não ir. Então isso agravaria a situação entre os dois. Percebe? O universo vai trazendo situações para a gente e nós vamos ter que fazer essas escolhas. Então assim, aqui comigo, normalmente as pessoas que eu acompanho, elas sempre têm alguma atividadezinha para poder fazer. Por quê? Porque faz parte desse processo, né, do nosso movimento, na nossa autodescoberta, na nossa autotransformação. Então é preciso nós nos comprometermos com a gente, não é esperar que o terapeuta faça tudo, né? O terapeuta está aqui, ele vai trazer todas as ferramentas dele, ele vai trazer 100% do trabalho dele e colocar em prol do cliente, né? Mas é preciso que o cliente também se comprometa 100%, tá? Então 100% do terapeuta, mas representa 50% do atendimento e o 100% do cliente representa os outros 50%. É necessário que ambos entreguem o seu melhor. Para quê? Para que o resultado chegue, para que essa transformação chegue. Então, assim, em todas as terapias, a gente vai ter isso. O terapeuta está ali entregando, né, o melhor dele, está entregando a sua expertise, né, e como que essa pessoa vai receber? O que ela vai fazer com todas essas informações que ela está recebendo? Tá? Então, assim, cada um de nós, as terapias, né, integrativas, elas vão nos ajudar a lidar com as nossas sombras. Mas, Edil, o que são as sombras? As sombras, gente, são como nós lidamos com as nossas emoções. Ou seja, por exemplo, raiva. Raiva é um sentimento, né, uma emoção. É boa ou é ruim? Nem é boa, nem é ruim. Vai depender de como você usa. Você está com raiva de alguém, você pega uma faca, vai lá e esfaqueia essa pessoa. A raiva foi usada de uma forma negativa.
Mas a culpa não é dela, foi você. Você que usou dessa forma. Mas também você pode pegar a raiva de uma determinada situação, de uma determinada pessoa e reconhecer o seu valor. Por exemplo, se uma pessoa te humilha, te coloca lá embaixo, numa questão profissional e ela te desqualifica, que não sei o que, você fica com muita raiva. Mas por quê? Aí você vai parar e você vai analisar por que essa pessoa falou isso. Ela tem razão? Tá, ela tem razão. Eu não estou tão qualificado assim. E aí você vai pegar essa energia da raiva e vai aproveitar para quê? Para você se qualificar profissionalmente, para você preparar melhor um trabalho, sei lá, uma apresentação que você fosse fazer. Então você fazer melhor. Nós estamos usando a mesma coisa, raiva. Só que estamos usando de uma forma diferente. Em vez de eu ir lá e estapear o colega que me criticou, não, eu estou pegando aquilo que ele falou e vou usar a meu favor. Para quê? Para que eu possa, num outro momento, estar munido de informações para que ele não tenha como desqualificar aquilo que eu estou fazendo. Percebe? A raiva em si, né, não é má nem boa. O que vai mudar é a forma com que eu estou lidando com ela. E a forma como eu estou lidando com ela faz parte da minha bagagem emocional. Tá, Egi, tudo bem, faz parte da minha bagagem emocional, mas como que eu vou adquirir essa bagagem emocional? Essa bagagem emocional a gente vai juntando, tá? Desde o momento que nós somos fecundados. Desde o momento que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós começamos a formar a nossa bagagem emocional. Tá? Aquilo que nós vamos percebendo dentro da barriga da nossa mãe, as emoções dela, né, tudo que está ali em volta, o que chega pra gente vai formando essa bagagem. Então, às vezes, mães de um modo geral, durante a gestação, a gente sente muito medo. Medo de quê? Às vezes a gente tem medo da criança não nascer perfeita, temos muito medo de não darmos conta, né, de cuidar daquela criança. Isso é natural, toda mulher tem, tá? Então assim, mas às vezes tem mulheres que têm medo de ficar sozinha, tá? Medo da solidão, não gosta de ficar sozinha em casa. E durante a gestação ela ficou muito tempo sozinha, sei lá, a família mora num outro estado, o marido viajava, enfim, ela fica muito tempo sozinha. Então qualquer barulhinho ela se assusta, isso, aquilo, outro. Então ela tem medo de tudo quanto é coisa. Essa criança que está ali no ventre dela, essa criança também vai assimilar essa energia de medo. Vai ser uma criança que vai ter medo de um vento forte, tá? De qualquer coisinha ela vai ter medo. Então por quê? Porque ela vai começando a assimilar isso dentro já da barriga da mãe. Tá? Existem alguns estudos, né, da epigenética mostrando que tinha um bebê que ele movimentava muito dentro da barriga da mãe, aquela coisa toda, né? Era bem ativo. Só que essa mãe, ela teve um princípio de aborto e ela precisou ficar de repouso e aí ela estava com muito medo de perder o bebê. E quando o bebê começava a mexer, porque como ela estava com medo, ela punha a mão na barriga e falava: não, pelo amor de Deus, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Ela estava o quê? Na 5º mês de gestação. E esse bebê foi ficando parado, ele quase não mexia. Por quê? Por conta da carga emocional dessa mãe. Tá? E isso foi registrado, isso faz parte de um estudo científico, né, que foi feito. E assim, chegou ao ponto de terem que fazer exames, né, de fazer ultrassonografia para verificar se estava tudo bem com esse bebê, porque ele não mexia, porque ele não se movimentava. Não, tamanho era o medo, o pavor, não era nem medo, mas o pavor daquela mãe de perder aquele bebê. Tá? Só que para ele chega a energia do medo, chega as sensações, a química do medo no corpo dela. Né? Então essa química não vai chegar como endorfina, né? Vai chegar como adrenalina, vai chegar com taquicardia, vai chegar como uma experiência de sofrimento para esse bebê. Tá? Então ele vê que é algo ruim, então ele vai ficar bem quietinho. Para quê? Para que essa mãe não sinta tanto medo e ele não sofra tanto. Então ele está vivendo uma experiência de forte impacto emocional.
E provavelmente quando nascer, se ainda ali na primeira infância ele experimentar muito medo, né, muitas situações que o conduzam assim, ele vai ser uma criança, um adulto que tem medo de quê? Medo de tudo, tá? Ah, tá num emprego que não tá legal, que ganha pouco, tem potencial para mais, pode às vezes até receber uma proposta, mas essa pessoa vai ficar parada ali. Por quê? Porque ela tem medo de se movimentar, né? Ela tem medo de sofrer. Ela tá naquela situação, sabe, quando a pessoa tá na M, né? E ela não sai dali, por quê? Porque ela não sabe o que vai encontrar pela frente. Ela tem medo, né, de encontrar uma situação pior. Mas às vezes ela tem ali uma oportunidade maravilhosa e ela não consegue ir por conta desse medo, tá? Então assim, algumas coisas começam já lá dentro do útero. A primeira infância também é uma época em que assim, a gente vai colocando muita coisa na nossa bagagem emocional, tá? Um exemplo, a criança, vocês já viram que crianças novinhas, elas não sentam assim, elas sentam de forma correta, elas não comem em excesso, né? Elas comem em quantidades boas, elas respiram direitinho. É tão lindo você ver uma criança respirando porque elas fazem o movimento correto da respiração. Mas aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai mudando todo o nosso organismo. Por quê? Em função daquilo que a gente recebeu de informação, tá? Então, às vezes uma criança está lá, ela está comendo e ela fala que não quer mais. E aí, o adulto que está em volta dela acha que ela tem que comer mais. Por quê? Porque aquele adulto come mais, né? Então ele quer que a criança coma mais, e ele vai lá, insiste, e faz aviãozinho, e ele promete uma sobremesa, e promete tantas coisas para essa criança, que a criança às vezes acaba cedendo e comendo, tá? O que a gente está fazendo com isso? Tá? Às vezes a criança come para poder deixar a mãe feliz, deixar o pai feliz, para poder ser bonita, né? Então, o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos fazendo com que essa criança ela se desconecte da sua saciedade, né? Então, assim, nós já vimos qual é o grande problema da humanidade hoje: obesidade. No Brasil e no mundo nós temos problemas com obesidade. Mas vamos olhar as pessoas, elas comem na frente da televisão, elas provavelmente na infância elas tiveram alguém que insistiu ali com elas para elas comerem além daquilo que elas queriam, o que elas precisavam, né? Criança quando está doente não quer comer, os pais insistem, mas não precisa, sabe? Então assim, a gente tem várias ideias que não são tão boas assim, né? Então o que a gente está fazendo com essa criança nesse momento? Nós estamos dizendo que ela não é capaz de perceber aquilo que é o suficiente para ela, né? Aquilo que é bom. Então ela vai crescer só com problemas em relação à alimentação? Não, gente. Ela vai crescer e provavelmente vai ser insegura. Por quê? Porque ela não sabe o que é bom para ela. Ela não sabe a quantidade que basta, sabe? Então ela pode enveredar por vários caminhos por conta dessa ação do se alimentar, do se nutrir, né? Porque a gente não se nutre só de comida, a gente se nutre de afetividade também. Então imagine que foi lá um pai, uma mãe, um cuidador que falou assim: olha, é para deixar a mamãe feliz, é para isso e para aquilo outro. Então ela se sente na obrigação de passar por cima dos sentimentos dela para poder fazer o outro feliz. Gente, isso é receita certa para quem vive violência doméstica. Por quê? Meu sentimento não importa, importa do outro, sabe? Então a gente vai fazendo algumas combinações de coisas aí que não são muito legais, tá? A gente pode dar N exemplos aqui, uma criança que cai, machuca, né? E aí os adultos falam assim: não, vamos dar atenção não, né? E fala, foi só uma quedinha, tá? A criança está machucada, está sangrando, ela quer chorar. Não, não precisa chorar, que bobagem, foi só um pulo. E aí essa criança vai seguir, vai parar, vai engolir o chorinho, tá doendo muito, mas ela, não, porque alguém que eu amo tá dizendo pra mim que isso não dói, eu tô errada, eu não sei sentir, eu tô errada, isso não dói, foi só um pulo. O grande problema disso, gente, é porque isso vai para aquela bagagem, para bagagem emocional.
E aí lá na frente, ela está passando por situações de sofrimento que ela vai ignorar o problema dela, ela vai ignorar aquilo que ela está sentindo porque ela não tem competência, ela não se acha competente para poder julgar se uma situação é boa ou má, tá? Se ela está se beneficiando daquela situação, ok? E aí, gente, vocês estão gostando? Vocês já viram por onde a gente vai caminhar? Tá? Então, já pode mandando aí as suas perguntas, se vocês têm dúvidas a respeito de bagagem emocional, pode já ir pensando aí nas suas perguntas. Se você está gostando, deixa o seu like, e se você não está gostando, convida os amigos para poder assistir. Tá? E continuando aqui, gente, então, essa bagagem emocional a gente começa a fazer como uma mala mesmo, que a gente vai preparar. Então, tem um tempo que a gente prepara essa bagagem, a gente vai colocando coisas ali dentro e chega o momento da gente fechar a nossa mala. O momento que a gente fala assim, opa, peraí, não quero botar mais nada aqui dentro. Eu já sei como que eu vou me comportar agora, não quero lidar com mais nada, eu tenho que fechar essa mala. E aí a gente fecha essa mala. Quando é que a gente fecha mais ou menos a nossa mala? Tá? A gente fecha a nossa mala lá por volta da adolescência. O que algumas pessoas insistem em chamar de aborrecência. Não é aborrecência, gente. Sabe? É esse momento que eu vou pegar tudo que tem ali na minha bagagem e vou lidar com isso. Tá? Fui viajar, fui para um outro estado. O que eu botei dentro da minha mala? Ah, eu não parei para poder pensar. Fui fazer minha mala e fui pegando, eu gosto disso, eu vou colocar isso, que não sei o que, vou colocando só coisas que eu gosto ou coisas que, sabe, ali dentro, que eu acho que eu vou precisar. Coloco um monte de coisa. Só que quando eu chego no meu destino, eu vou mexer na minha bagagem e, opa, peraí, eu não tenho, tá quente. Eu não coloquei nenhum short aqui, não coloquei nenhuma roupa fresquinha, né? Mas tem um monte de roupa na minha bagagem. O que eu vou fazer agora? Vou ficar com calor, porque eu não coloquei roupa, ou então eu posso comprar uma outra roupa para poder colocar ali. Pode acontecer de eu ter uma bagagem enorme e não ter nada para poder vestir. Às vezes eu coloquei só roupa para o dia a dia e eu tenho uma festa para poder ir. E aí eu vou olhar, fuço a minha bagagem e eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Então, na adolescência é justamente isso. Nós começamos a pegar tudo aquilo que nós temos para poder colocar para fora, para a gente poder usar. E às vezes tem situações que a gente não tem. Então, a gente vê no Brasil e no mundo tem crescido o número de suicídio. Né? Suicídio entre adolescentes, suicídio entre pré-adolescentes. Por quê? Porque quando a gente vai chegar ali para essa bagagem emocional, está faltando. A gente tem tido vários adolescentes, várias crianças que estão ficando à mercê do quê? Do celular. São os TikToks, são os videozinhos que estão educando essas crianças. Mas de que forma está educando? Com muita competição, com muito desafio, isso, aquilo, outro. Qual é a base emocional dessa criança? O que esses pais estão passando? Então, assim, tem crianças que passam por isso, né, às vezes com rebeldia, outros numa obediência canina, né? Aquela coisa que tudo é sim senhor, sim senhora, e também isso faz parte do pacote emocional dele. Né? Às vezes tem aqueles pais que falam assim, enquanto estiver dentro da minha casa, tem que rezar pela minha cartilha, que não sei o quê. Não é que a gente esteja incentivando o adolescente a ter rebeldia, não, mas a gente tem que ensinar para que ele possa pensar, para que ele possa ir formando essa bagagem emocional, tá? E voltando aqui pra gente, como é que nós vamos fazer com essa bagagem? Né? A partir dos 14 anos, que é quando está se fazendo essa revisão aí da bagagem emocional, a pessoa pode simplesmente fechar a mala dela e falar, pronto, aqui não vai entrar mais nada. Aí são aquelas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? Tem aquelas pessoas que estão abertas para poder mudar um pouquinho, mas isso dói. A gente precisa aprender o que eu vou deixar na minha mala, o que é útil. E a gente pode fazer uma mala mais compacta e mais objetiva. Então, as terapias vão nos ajudar justamente nisso. É como se nós tivéssemos uma mala de 23 quilos e agora a gente vai colocar numa malinha de mão. Né? Por
Por quê? Porque a gente vai olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, e a gente vai ver que nós carregamos um monte de coisa que, assim, aquela criança que eu citei, né, que durante a gestação a mãe estava com muito medo de perder, né? Então ela estava lidando com medo, de repente ela achou que era ficou com um sentimento de rejeição, porque a mãe mandava ficar quieta, isso, aquilo, outro. Então, qual foi o sentimento que essa criança teve? Quando ela vai lá, faz, por exemplo, um renascimento, que ela entra em contato com essa emoção e que tem a oportunidade de conversar com essa mãe e de perceber que não, foi isso que aconteceu, ela vai ver que essa emoção, ela é verdadeira? É verdadeira. Tá? Esse sentimento de rejeição, de medo, são verdadeiros? São. Mas ela precisa carregar? Isso serve para ela? Não, não serve. Tá? Por quê? Foi algo que ela sentiu, que ela vivenciou, mas que pode ser deixado de lado, né? Porque ela foi amada, ela foi desejada, tanto que teve medo, né? A mãe teve tanto medo de perder. Então, assim, ela vai olhar isso e ela vai poder deixar de lado, vai selecionar. Não, essa emoção aqui eu não preciso mais dela, eu posso tirar da minha bagagem. Tá? E aí a gente vai ficar com a bagagem mais enxuta, mais direcionada, né? Você vai viajar com a bagagenzinha de mão, onde você sabe o que você tem ali, você sabe lidar melhor com aquilo. Então as terapias vai nos ajudar a fazer isso. Mas a decisão de deixar ou tirar alguma coisa dentro dessa bagagem depende muito de cada um de nós, tá bom? Um exemplo para trazer para vocês, alguns anos atrás, mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, em São Paulo, nós tivemos uma menina de 5 anos que a mãe dela cortou a língua dela, fatiou com gilete, tá? Bem pertinho, puxou a língua da menina para fora e fatiou a língua da menina, vários cortes, né? E arrancou todas as unhas da mão da menina. A garotinha tinha de 4 para 5 anos na época. Então hoje ela deve estar aí com uns 17, 18 anos, isso, tem 12, 13 anos. Né? E por quê? Você se pergunta por que essa mãe fez isso? 2 motivos. Essa menina de 5 anos era ela que cuidava da casa. Tá? A mãe também se achava muito jovem e não queria ser chamada de mãe. Ela já havia batido. Né? Você imagina quem fez isso, esse bater era um espancamento. Né? Ela já havia batido nessa menina várias vezes porque a menina a chamava de mãe. Ela não queria ser chamada de mãe, nem de tia, era para ser chamada pelo nome. Mas a menina chamou de mãe, né? E por ser chamada de mãe, ela foi punida. A mãe cortou a língua dela para que ela aprendesse a não chamá-la de mãe. E as unhas foram arrancadas porque era uma criança de 5 anos que tomava conta da casa. E a mãe chegou e a louça estava na pia, não tinha sido lavada. E ela ficou com muita raiva, porque a menina, além de desobediente, era preguiçosa, isso e aquilo outro, e foi e arrancou. Gente, em manuais de tortura a gente vê isso, tá? Arrancar a unha. Então ela arrancou todas as 10 unhas das mãos dessa criança. E aí você imagina, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que o amor de mãe é acima de tudo, é aquela coisa maravilhosa, isso e aquilo outro. Como é que fica isso? O amor de mãe é incondicional e blá 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 blá. É a cultura reinante no nosso país. A gente tem até uma música que fala mãe é mãe, mulher é tudo vaca. Né? E a gente não está na Índia que a vaca é uma coisa sagrada. A vaca aqui a gente mata, come, então assim, é um animal como outro qualquer, algo de pouco valor. Então, mãe tem valor. Aí nessa sociedade onde se exalta muito a presença, os atributos de uma mãe, até exageradamente, como é que fica essa garota? Essa garota na primeira infância, onde a parte emocional dela, a bagagem emocional dela está sendo formada. Então, alguém vai lá e corta a língua dela. Vamos imaginar, essa garota, os pais perderam o pátrio poder, né? Essa criança foi tirada deles e foi levada para uma instituição. Não sei se essa criança foi adotada
né? Mas vamos imaginar que mesmo que ela tenha sido adotada ou que não tenha sido, como é que ela vai lidar com a bagagem emocional dela? Por quê? Porque mãe, que é essa pessoa que ama, que cuida, que não sei o quê, como que essa mãe agiu com ela? Com truculência. Agora vamos imaginá-la em um relacionamento afetivo. Será que ela vai achar normal alguém espancá-la? O par afetivo espancá-la? Sim, provavelmente sim. Por quê? Porque ela aprendeu isso lá na infância. Quem ama, bate. Quem ama pode bater, pode arrancar suas unhas, pode cortar sua língua. Qual vai ser a relação dela com a verdade? Será que ela vai falar a verdade? Ela foi tão punida por falar a verdade, por chamar a mãe de mãe, né? Ela pode não falar a verdade, né? Pode mentir muito, ela pode esconder os sentimentos dela. Então, assim, são várias coisas. Isso vai sendo a sombra, é a forma como estamos lidando com tudo isso. Agora, se essa garota foi cuidada lá na infância ainda, se ela foi olhada e ela conseguiu olhar para essas sombras, para tudo isso, e de repente entender como foi a história dessa mãe. O que estava acontecendo com essa mãe? O que foi que ela aprendeu? Porque talvez essa menina também, no lugar de mãe, ela pode repetir as sombras. Ela pode ser ainda mais violenta do que a mãe dela foi com ela pode ser, se ela se tornar mãe. Por quê? Porque foi assim que ela aprendeu. Então ela não mudou a sombra. Ela está trazendo essa sombra de uma forma negativa. Ou ela pode aprender com essa sombra. Né? Aprender que, sei lá, a mãe dela não teve algo e ela pode fazer um pouquinho diferente. É uma escolha, tá? Mas vai depender de todo o suporte emocional que ela teve para ela ter condições de pegar essa emoção, de pegar essa lição que ela teve na vida e colocar para fora. Então, as terapias, elas vêm nos ajudar a fazer isso, tá? A olhar para dentro de nós, unir as nossas partes, porque assim, eu senti dor. Sentir dor, eu tive várias coisas, então assim, é como tá mais ou menos aqui, ó, porque se a gente não olha, todos nós temos sombras, né? Aí às vezes a gente tem uma imagem assim, ó, que tá mais aqui na frente, que parece que estamos inteiros e tudo mais, mas tem um monte de pedacinhos nossos que são soltos por aí, são fragmentados, né? E a gente tem a nossa sombra. Como é que nós vamos lidar com elas? Não adianta a gente pegar um pedaço, isso aqui parece que cabe aqui, esse pedaço cabia mais ou menos aqui, mas ele não completa, sabe? Então a gente tem que começar a olhar para isso e começar a montar o quebra-cabeça que somos nós, tá? E aí temos várias terapias que vão nos ajudar nesse sentido, tá? De unir, nutrir e autotransformar. E a nossa proposta é que a partir de agora a gente comece a falar dessas terapias, como é que elas vão fazer isso na nossa vida. Então assim, eu citei um pouco a constelação familiar, que pode vir nos ajudar a olhar para situações de coisas que se repetiram na nossa família. Por que se repetiu? E agora eu vou ficar numa lealdade familiar e eu vou repetir isso também? Tá? Não. Por exemplo, problemas financeiros. Às vezes a gente vê famílias que eram muito pobres, né? E alguém ali conseguiu um emprego melhor, isso e aquilo outro, mas você não consegue juntar nada, não consegue ter nada, porque o dinheiro entra com a mesma facilidade que ele entra, ele sai. E às vezes quando entra também já saiu todo, porque usou o cheque especial, isso e aquilo outro, e aí você vai olhar, essa pessoa não tem grandes coisas. E às vezes alguém que ganha bem menos consegue viajar, consegue fazer mais coisas do que essa pessoa. Por que isso acontece? Às vezes a gente está num processo de lealdade. Lealdade a quem? Lealdade aos nossos antepassados, que tinham uma situação financeira difícil, e aí a gente, para poder estar ali conectado com eles, a gente não se permite ter um pouco mais. Tá? Então, aí vem a questão de nós olharmos, de percebermos a nossa sombra, desse destino que vem se repetindo de geração em geração na família, e falar, olha, honro, né, aquilo que vocês fizeram, as dificuldades que vocês tiveram, mas eu sei que vocês passaram por tudo isso para que eu pudesse ter uma vida um pouco melhor. E eu vou ter essa vida um pouco melhor. E aí a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá?
E aí quando a gente for fazer uma compra, sei lá, alguma coisa, a gente vai parar e pensar, eu preciso realmente disso? Isso é gasto ou é investimento? Porque tem diferenças enormes, né? Então, recentemente meu filho fez ali um crédito educativo e eu estava falando para ele, falei assim, isso é investimento. Por quê? Porque você está investindo na sua educação. Agora, se de repente pega o mesmo valor em dinheiro e vai só fazer o quê? O mesmo curso, tá? Mas ele está fazendo um curso que ele não quer, ele não assiste às aulas, não aproveita. Aí é gasto. Por quê? Porque ele não aproveitou. Então, a gente tem que olhar qualquer coisa. Às vezes a gente fala que comida, uma viagem, não, isso não é investimento. Sim, gente, pode ser investimento sim. Tá? Porque se eu fiz uma viagem que me recarregou as forças, que me motivou e eu volto mais determinado para poder trabalhar e para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer, foi um investimento. Que às vezes não, eu não viajo, vou lá economizar, vou colocar aquele dinheiro na poupança, numa aplicação qualquer e fico aqui, cansado, que não sei o que, volto para o meu trabalho todo desmotivado e tudo mais. Qual é a qualidade do trabalho que eu vou oferecer? Que eu vou fazer? Então assim, gasto e investimento é muito relativo, tá? Então a gente tem que olhar para tudo isso. Uma outra coisa que a gente pode ver e depois a gente vai falar mais detalhadamente é o renascimento, porque o renascimento faz com que a gente volte lá para o instante da nossa concepção, mas aí também é preciso que a gente faça mudanças. Então, como eu falei, às vezes tem clientes que eu passo, por exemplo, tem uma meditação para poder fazer. O cliente vai e não faz aquela meditação. Aquela meditação vai ajudar naquele processo que a gente trabalhou naquela semana. Se ele não faz, ele não está comprometido com ele. Mas foi porque eu esqueci e aconteceu isso, eu estava muito ocupado, blá, 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 blá. Tá, mas vamos ver quanto tempo ele ficou olhando as mensagens do WhatsApp, curtindo coisas no Instagram. Então, assim, é uma questão de preferência, é uma questão de compromisso consigo mesmo. Tá? Então, assim, se achar merecedor, nutrir a sua criança, nutrir a si mesmo, para quê? Para poder fazer essa autotransformação, para poder fazer o comprometimento consigo mesmo. Ok, gente, temos algumas perguntas? Não temos perguntas ainda, tá? Mas se vocês quiserem, a partir de agora, pode começar a mandar as perguntas, tá? Uma outra terapia que a gente trabalha, e que essa é uma terapia, entre aspas, onde tem uma passividade que a pessoa vem para poder receber, é o Reiki. Tá? Mas como assim? O Reiki é uma terapia que ajuda na nossa autotransformação? Muito, gente. Eu trabalho com o Reiki como um auxiliar nas outras terapias. Tá? Às vezes até a porta inicial, é a porta com que a gente começa, porque a pessoa ainda não está preparada para poder trilhar esse caminho de autoconhecimento. Então o Reiki ele vai ajudar muito, vai ajudar nessa questão de nós nos conhecermos, de ficarmos mais centrados, né? Vai diminuir a ansiedade. Ele é extremamente benéfico, útil nas doenças autoimunes. E o que é uma doença autoimune? É uma doença na qual o meu corpo está atacando o meu próprio corpo, né? Então, o Reiki vai fazer isso, mostra muito as doenças autoimunes mostram muito uma dificuldade de se amar, de se cuidar, né? Então, de uma forma muito sutil, o Reiki vem trazendo essa autoestima, vai melhorando, né? E isso vai trazendo concentramento, ajudando a pessoa a se ver de uma outra forma, fortalecendo para que ela possa trilhar outros caminhos. A biodança também é algo muito interessante. Por quê? Porque através da biodança, a gente vai para ali, eu não tenho nenhum conteúdo para poder trabalhar hoje na terapia. Ótimo, na biodança você não precisa necessariamente, tá? Por quê? Porque a gente vai movimentar o corpo, né? Bio, vida, né? E dança é a dança da vida. Então a gente tem um momento ali, um primeiro momento de fala, onde
As pessoas que quiserem podem comentar a respeito das suas experiências, de como elas se sentiram durante a sessão anterior, mas se não, e às vezes também no início poucas pessoas querem falar ou nenhuma, depois as pessoas aprendem a se posicionar e a falar, né? E às vezes a gente tem que deixar para a próxima sessão, porque a prática, esse tempo ele é muito curto, porque o objetivo é a gente vivenciar, né? Então a gente vai dançar, a gente vai trazer uma experiência de forte impacto emocional para a nossa vida. E aí, falando em experiência de forte impacto emocional, é muito importante você que está no processo de autotransformação, prestar atenção naquilo que você ouve, naquilo que você canta e dança. Por quê? Porque você está fazendo uma vivência, você está fazendo uma experiência de forte impacto emocional. Lembra que eu falei aqui há pouco, né, da música que fala lá que mãe é mãe, que mulher é tudo vaca? Então, se você ouve isso, é uma musiquinha que tem uma batida bacana para poder dançar e as pessoas cantam, então você está usando todos os sentidos, né? Você está cantando, automaticamente isso está entrando na sua mente, o teu corpo está se movimentando, né? Está dançando aquilo ali e você está internalizando essa informação, tá? E daqui a pouco você vai achar natural as pessoas, uma mulher, né, ser desrespeitada, né? Ela vai achar natural. Por quê? Por conta daquilo ali, né? E natural também para o homem desrespeitar, porque foi isso que foi passado. Então assim, a gente tem que olhar muito a qualidade das músicas que nós estamos ouvindo, das músicas que nós estamos dançando, porque elas acabam se transformando em uma vivência, né? E às vezes elas trazem informações depreciativas. Tem uma batida legal? Tem uma batida legal. Mas aquela informação que ela está trazendo é aquilo realmente que você quer para a sua vida, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Vou ouvir só música clássica agora? Não necessariamente, tá? Você pode sim selecionar aquilo que você vai ouvir. Eu só estou sugerindo para você que, se você está nesse processo de autotransformação, que você cuide daquilo que você fala, daquilo que você ouve e daquilo que você dança, que você canta, tá? Quando a gente está nesse processo, né, a gente acaba não percebendo algumas coisas e a gente vai trazendo muita fala. As músicas que hoje em dia tocam no rádio, a maioria delas, se vocês forem observar, as letras, elas não são letras que nos qualificam, tá? Elas são letras que trazem ali uma dor, trazem uma desqualificação, e aí a gente tem que procurar selecionar, tá bom? Temos uma pergunta ali: qual terapia devo iniciar para um tratamento de traumas emocionais? Depende, tá? Depende muito, porque quais são os traumas e como você está. Lembra que eu falei do reiki agora há pouco, né? Às vezes a pessoa chega e está tão traumatizada que ela não consegue falar, ela não consegue passar por algumas experiências. Então a gente vai trabalhar primeiro com ela com reiki, a gente vai devagar, a gente leva para um grupo de biodança, tá? E depois a gente vai aos poucos. Agora tem pessoas que já chegam e ela já tem uma noção, e não, eu quero realmente trabalhar, e a gente consegue também ir trabalhando. Então assim, traumas emocionais, a gente pode trabalhar com renascimento. Eu gosto muito de trabalhar com renascimento. E na verdade eu gosto muito de trabalhar com jornadas. As jornadas, normalmente, eu concilio várias terapias. Por quê? Porque tem momentos que a gente vai precisar entender a dinâmica da nossa família. Então, nesse momento, a gente precisa de constelação familiar, para entender qual é a dinâmica, o que se passou ali, não só naquela geração, mas gerações anteriores, né? Peguei uma pessoa recentemente que os pais brigavam muito, tinham problemas muito sérios, né? Se amavam, sim, se amavam, mas era muito complicado. Inclusive a mãe costumava chamar o pai de raça ruim quando eles brigavam. Agora vamos lá. A mãe, descendente de negros,
o pai descendente de europeu. Tá? E aí, o que a gente tem aí? A gente tem uma questão bem ancestral, né? De colonizado, de escravizado e colonizador. Então, raça ruim. E aí imagine esse filho que está aí no meio sendo parte de tudo isso. Vai ter problemas. Então, é a gente pegar isso e a gente olhar, e a gente descobriu isso na constelação. Tá? E a gente teve que ir para uma constelação intrauterina para poder trabalhar essa situação, para que essa pessoa pudesse superar os traumas emocionais dela, que pudesse deslanchar na vida. Tá bom? Então, assim, depende muito, para cada caso, um caso. O que eu recomendo? Procura um terapeuta. Tá? Procura um terapeuta, expõe para ele o que você está querendo trabalhar e juntos vocês desenvolvem, né? Ou às vezes ele já tem um plano de trabalho ali, né? E vocês podem ver o que se encaixa melhor com o seu caso. No meu caso aqui, eu atendo. Tem pessoas que chegam querendo, quero fazer constelação, quero fazer renascimento. Beleza, a gente vai fazer isso, que são atendimentos pontuais. Agora, quando uma pessoa chega imbuído desse desejo, não, quero realmente me conhecer, né? Aí, dependendo do caso, se tem alguns traumas, a gente vai trabalhar dentro da jornada. Dependendo dos casos, eu indico a biodança, justamente por isso. Tem um ponto aonde eu vou começar? Não tem. Então, a gente vai para a biodança, por quê? Porque a biodança, ela vem trabalhando justamente isso, né? Aquilo que está tão lá no fundo, que a gente ainda nem conseguiu perceber. E aí ela vem buscando e vem trazendo, e ela já vem trazendo também a cura, porque ela é vivência, é uma experiência de forte impacto emocional. E às vezes, sabe, aquele colinho, lembra da menina que eu falei que teve a língua cortada, que teve as unhinhas arrancadas? Essa menina, ela precisava de um colo de mãe. Então, na biodança, tem vivências que ela vai receber isso. Sabe, ela vai receber esse colo, esse cuidado, e não só de uma mãe, de um grupo inteiro. Então, é muito gostoso, e aos pouquinhos ela vai preenchendo essa lacuna desse amor sincero que ela não recebeu, ok? Temos uma outra pergunta: para fazer biodança, tenho que saber dançar? Não, gente, para fazer biodança a gente não precisa dançar, embora o nome seja dança, né, biodança, não quer dizer que é uma dança, é movimento, tá? Então, assim, a gente até pede, porque às vezes quem sabe muito dançar não é algo coreografado, é a sua dança, é o seu movimento. Não existe movimento errado na biodança, todos os movimentos são certos, porque é o seu movimento. Eu costumo falar muito do caminhar. Por quê? Porque a gente caminha, né? A gente está caminhando. E na vida a gente caminha. E como é o nosso caminhar na vida? Às vezes o nosso caminhar pode ser alegre, né? Pode ser um caminhar com interação afetiva com outras pessoas, pode ser um caminhar solitário, né? Pode ser um caminhar motivado, um caminhar determinado. Então a gente vai olhando, e quando a gente propõe um exercício de um caminhar determinado, é claro que o facilitador vai olhar para ver como é que está o caminhar dessas pessoas. Se a proposta é ser algo determinado e a pessoa está caminhando com os ombros assim, devagarinho, não, essa pessoa na vida, né, no caminhar na vida, ela não está determinada. E aí eu não vou falar para ela, conserta aí, você não está caminhando de forma determinada, não. A gente vai deixar, mas nós vamos trabalhar o quê? Reforçar a identidade dela. A gente vai reforçar algumas coisas nos exercícios, para quê? Para que ela possa ter um caminhar determinado. Porque às vezes a gente está com a estima tão baixa que, por exemplo, você está trabalhando com algo que você não gosta. Você foi trabalhar com algo que era o que os seus pais queriam que você fizesse. Beleza, você tá ali. Ai, qual é a sua motivação para ir para esse trabalho? Hoje é segunda-feira, que saco. Ai, melhor dia da semana, sexta-feira. Então você vai se arrastando, você não está determinado. Por quê? Porque você fez algo que não era o que você queria. Mas você também não sabia o que era que você queria. Então a gente vai trabalhar a sua identidade, a gente vai reforçar a sua identidade para quê?
para que você descubra qual é o seu movimento, aonde é que você quer estar. Teve uma vez que uma garota de 15 anos me procurou, e a mãe dela também, porque a mãe dela queria que eu a orientasse em relação à profissão. E a menina queria fazer veterinária. E a mãe queria que ela fizesse medicina, né, para cuidar de gente, ou no máximo fisioterapia, porque medicina veterinária tem um veterinário em cada esquina, né? Mas imagine essa menina cuidando de pessoas ou cuidando de, sabe, como fisioterapeuta, se não era aquilo que ela queria. Qual era a motivação dela? Ela iria se destacar profissionalmente? Ela lá daqui a alguns anos, quanto profissional, vai se destacar? Não. Vai ser só mais uma na multidão, né? E vai trazer uma série de doenças para ela porque ela não está feliz. Ok? Vamos ver, a gente tem mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta. Então, meus amores, eu acho que a gente encerra por aqui, tá? Na próxima semana nós vamos estar no Festival Despertar. O Festival Despertar é um festival que está, como o nome diz, trabalhando o despertar das pessoas, esse despertar para o autoconhecimento, tá? Então, eu vou estar no Festival Despertar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira eu vou fazer uma vivência junto com a Olga, né? A Dança das Virtudes é uma vivência de biodança, então vocês estão convidados aí, tá? Vai ser lá no Instituto Israel Pinheiro. Eu vou deixar depois o telefone, o contato, né, do Marcão, e também no meu Instagram, tá? Já tem lá algumas divulgações do Festival Despertar. Quem se interessar pode pegar lá o telefone do Marcão para poder comprar o seu passaporte. Você compra o passaporte para o dia, você chega, as atividades começam às 9 da manhã e tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? E você escolhe o que você quer fazer, e à noite a gente ainda tem festa, tá? Quinta, sexta e sábado vai ter festa, então você pode chegar e você pode ficar o dia inteiro e ir embora só quando acabar, né? Então, na quinta-feira, provavelmente a gente vai fazer algumas chamadas pelo Instagram de lá do Festival Despertar, conversando com as atrações que nós teremos lá, né? Nós vamos ter atrações internacionais, atrações de outros estados, e vai ser algo bem interessante. Vocês estão convidadíssimos a estar lá. E quem não puder estar e quiser ter um gostinho do que foi o festival, do que está sendo o Festival Despertar, esteja conosco na próxima semana, tá bom? Que eu vou trazer algumas coisas. E na semana seguinte a gente vai ter, né, que seria a vez da gente estar falando novamente aqui sozinho, falando das terapias. Provavelmente nós vamos trazer um casal para poder falar de relacionamento, tá bom? E ficamos por aqui, tá? Agradeço a participação de vocês, agradeço a audiência e beijos, e até a próxima semana. Você chegou a ligar o Instagram?